Pessoal, voltando agora, né? Agora vamos para as nossas atividades. Depois do vídeo aí, onde você observou algumas curiosidades da pré-história. Agora vamos aí para a página 13, comentar sobre mais um pouquinho sobre o assunto e depois responder as questões até a número 4 aí, na página 13, e depois as que estão lá na página 14. Então, página 13, temos o texto aí, onde vamos conhecer um pouquinho sobre os primeiros povoadores da Terra. Então, esse textinho aí é um complemento do que nós vimos no vídeo, né? Que fala o seguinte, tradicionalmente, divide-se a longa trajetória da humanidade em pré-história e história. Olha que interessante isso aqui, esses dois conceitos. A trajetória da humanidade é dividida em dois períodos aí, a pré-história e a história. E quando começa e quando termina aí cada um desses períodos. A pré-história ele começa com o surgimento do gênero Homo, do qual fazemos parte há cerca de 2 milhões de anos. Até a invenção da escrita, que ocorreu por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Então o que acontece? A pré-história começa a partir do momento lá do surgimento do gênero Homo, né? De acordo com a teoria da evolução que vocês acompanharam no vídeo, né? Tem a teoria da evolução que acredita que o homem surgiu, né, de um primata que foi evoluindo, conseguiu ficar de pé e aí, né, com o aumento do cérebro ele começou a pensar e aí surgiu o Homo, né? O Homo sapiens, que é a espécie humana, né? E isso, a partir desse momento aí começou a pré-história, que teve duração até o ano de 3.500 a.C., que é quando o homem começou, né, inventou a escrita, né? E a partir da escrita nós temos o período que é chamado de história, tá? A partir do momento que o homem conseguiu escrever, ele começou a registrar tudo, né? Então aí nós temos o período da história. Antes disso aí é o período da pré-história, tá? Antes da descoberta da escrita. E aí nós vimos que a pré-história ela é dividida em dois períodos, tá? E aí vocês conheceram no vídeo lá um pouquinho do período paleolítico, que é conhecido como o período da pedra lascada, e o neolítico. Então o que acontece? O período do paleolítico, que é o primeiro período aí da pré-história, foi um período em que o homem era nômade, né? Ele não tinha um local fixo para viver, vivia basicamente da caça e da pesca e da coleta de frutos. E aí ele começou a fabricar os seus instrumentos utilizando pedra. Mas no caso era pedra lascada, né? Ele não tinha tanto domínio, né, para fazer essas ferramentas. E aí a moradia dele também era, como eles eram nômades, então eles não tinham moradia fixa, né? Então utilizava cavernas, e aí é onde surgiu também as pinturas rupestres, como foi mostrado lá no vídeo. E dentro da pré-história ainda, nós temos o período neolítico, que é quando o homem começa, né, a ter domínio sobre algumas coisas da natureza, sobre a agricultura. Ele começa, né, na verdade, ele começa a desenvolver a agricultura, né? Ele começa a plantar, ele começa a domesticar os animais, e com isso, ele tem também, assim, né? Ele deixa de ser nômade, ele começa a estabelecer um local ali para morar, né? Ter uma moradia fixa. Então, inicia-se o período neolítico, né? O período da pedra polida. Ele começa também a aperfeiçoar os instrumentos que ele utilizava, tá? Eram feitos de pedras, mas ele começou a aperfeiçoar esses instrumentos, tá? Então nós temos aí uma linha do tempo que vai mostrando o período da pré-história, primeiramente, que é dividido em paleolítico e neolítico, né? E depois vem a questão, né, da invenção da escrita, que ocorreu há 3.500 anos antes de Cristo, e a partir daí começa a história, né? Então olha aí os períodos da pré-história: paleolítico, neolítico e a idade dos metais, que nós vimos lá no vídeo também, né? Depois do neolítico, que o homem começou, né, a viver num único local,
domesticar os animais, desenvolver a agricultura. Ele também, né, começou a aperfeiçoar suas ferramentas, os seus instrumentos de trabalho, porque ele descobriu os metais, né? Ele começou então a utilizar os metais para facilitar a sua vida. Então esses 3 períodos aí, ó, fazem parte da pré-história. E a partir dessa discussão, você vai responder as questões número 1, número 2, 3 e 4. Vamos acompanhar, vamos ver o que está falando, tá? Tradicionalmente, como é dividida a trajetória da humanidade? Então, como que ficou dividida a trajetória da humanidade? Ficou dividido tradicionalmente em 2 períodos, né? Que é o período da pré-história e o período da história. Então, tradicionalmente, a trajetória da humanidade divide em 2 períodos, pré-história e história, tá? Então, essa aí na questão número 1. Depois a questão número 2 agora. Sobre a pré-história, quanto que começa e quanto que termina? A pré-história, né, é o período que vem, né, antes da escrita, né, o período que ocorreu antes do descobrimento da escrita. E ela começa quando? Ela começa, aqui no segundo parágrafo está falando, ó, ela começa com o surgimento do gênero Homo, né, quando o homem evoluiu do primata. Então começa nesse momento do surgimento do gênero Homo e vai até aonde, ó? E onde que ela termina onde? Ela termina com a invenção da escrita, né? Vai até a invenção da escrita que ocorreu por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Então começa com o surgimento do gênero Homo e termina lá com o surgimento da escrita, tá? Número 3. Sobre a história. Quando que começa e quando que termina? Agora sobre a história, não é sobre a pré-história não. A história, ela começou com a invenção da escrita, né? A história começa com a invenção da escrita por volta de 3.500 anos antes de Cristo e ela permanece até os dias atuais. Então ela não terminou, ela não tem fim. Então como você vai colocar aí na número 3? Sobre a história, quando que começa e quando que termina? A história começou, né, por volta com a invenção da escrita, por volta de 3.500 anos antes de Cristo e continua até os dias atuais, tá? Começou com a invenção da escrita por volta de 3.500 antes de Cristo e continua até os dias atuais. Número 4. Com base em que os cientistas baseiam a divisão da pré-história em Neolítico e Paleolítico. Então eles vão dividir a pré-história em 2 períodos, né, que nós vimos também. O Paleolítico e o Neolítico. E com base em que eles dividiram isso? A pré-história em esses 2 períodos. Com base na questão, né, do modo de vida do homem, né? No Paleolítico o homem era nômade e no Neolítico ele passou a domesticar os animais e começou a desenvolver a agricultura também. Então com base em que eles baseiam a divisão da pré-história em Neolítico e Paleolítico? Com base no modo de vida do homem pré-histórico, que deixou de ser nômade e passou a domesticar os animais e desenvolver a agricultura, tá? Então você pode colocar assim a sua resposta da número 4 aí, né? Com base no modo de vida do homem, que deixou de ser nômade e passou a domesticar os animais e desenvolver a agricultura, vivendo no mesmo local, tá? Então pode desenvolver a sua resposta dessa forma. E aí, os próximos temas aí nós vamos falar no próximo vídeo aí que eu vou encaminhar para vocês, tá?